Fala meu terceiro, voltando aqui com a segunda parte do vídeo. Primeiro eu quero me retratar em um ponto. Eu disse que estava consultando o livro do segundo ano e não era. Um livro do primeiro ano, só que é do volume 2, tá? Acabei fazendo essa confusão aí, mas não importa, vai dar na mesma. E aí eu parei aqui na polaridade da molécula, tá bom? Porque a minha molécula ela vai apresentar uma polaridade também. E é essa polaridade da molécula que vai justificar para mim o motivo pelo qual a água não consegue interagir com o óleo, por exemplo, tá? Se eu me perder aqui e esquecer de explicar esse evento aí, esse fenômeno, você me cobra aí no Google Sala de Aula ou no WhatsApp que eu mando lá para a turma inteira, tá? Mas eu vou tentar aqui lembrar, vou até escrever aqui no rascunho, óleo mais água, porque aí a gente vai entender, né, o motivo pelo qual essas moléculas não conseguem interagir umas com as outras, tá bom? Então, a minha molécula, ela vai apresentar uma polaridade também. Eu já vou te dar o bizu logo aqui, vou te dar logo o macete, você vai visualizar isso por vetor, tá bom? Você vai visualizar por vetor. Então, eu tenho aqui, ó, uma molécula, por exemplo, de CH4, tá? Fiz aqui um CH4, meu metano, né? E aí, utilizando lá aquela tabelinha do von Klebrisky pH, você vai observar quem é o mais eletronegativo, né? Carbono ou hidrogênio, né? O carbono está aqui e o hidrogênio aqui, né? A eletronegatividade ela cresce nesse sentido, da direita para a esquerda, logo o carbono... Eita, fiz o carbono errado, aquele é o cloro. Carbono aqui, ó, isso aqui é cloro, tá? O carbono ele é mais eletronegativo, ou seja, ele está atraindo mais o elétron do hidrogênio para ele. Então, o sentido é esse aqui, ó. Carbono atraindo o elétron do hidrogênio. Esse é o meu vetor. Então, ó, a atração está acontecendo toda no sentido do carbono. Então, está todo mundo indo para o centro. Ou seja, eu digo que os meus vetores estão se anulando. Se o meu vetor está se anulando, eu digo que a minha molécula ela é apolar. Tá? Vou fazer o tetaclorocarbono aqui para você. E aí agora eu vou observar a relação entre carbono e cloro, né? Então eu tenho cloro com carbono. Quem é mais eletronegativo? O cloro, né? Então o cloro ele está atraindo mais o elétron para ele. Todos os cloros estão atraindo o elétron para ele. É como se fosse um cabo de guerra. Está todo mundo puxando para o mesmo lado. Eu digo que os vetores estão se anulando. É como se meu carbono não conseguisse se mover, porque eu tenho um cara de mesma força puxando em todas as direções. Então isso daqui está gerando uma molécula apolar. Mas há casos em que os meus vetores eles não se anulam, né? Então você tem aqui, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, né? E aí eu tenho o meu par de elétrons sobrando aqui e estou vendo que o meu oxigênio ele é mais eletronegativo que o meu hidrogênio. Então, os vetores estão indo no sentido do oxigênio. Só que eu tenho pares não ligantes aqui, né? Ou seja, está todo mundo vindo para cima. Então é como se eu estivesse puxando a minha molécula aqui de água para cima, né? Logo, os meus vetores, eles não estão se anulando. Eu digo que eu tenho uma molécula polar, tá bom? A natureza da ligação também vai ser polar, porque cada um tem uma polaridade diferente, minha molécula é polar, tá bom? Mas aqui eu tenho a polar, tá? Na minha molécula. Perdão, na minha molécula eu tenho polar. Então a água, eu tenho uma molécula polar. E no CH4, que é o meu metano, né? Eu tenho uma molécula apolar. Por que eu quero trazer essa relação? Vou te justificar para você agora porque essas moléculas elas não conseguem interagir umas com as outras, né? Uma molécula polar só consegue interagir com outra molécula polar. Uma molécula polar só consegue interagir com outra molécula apolar. Quando a gente fala de óleo, a gente está falando de um composto orgânico. E o composto orgânico, para você, meu aluno do terceiro ano, já consegue entender que orgânico é carbono com carbono se ligando com hidrogênio. Ou seja, só aqui, quem é mais forte, carbono ou carbono?
os vetores vão se anular, eu vou ter uma estrutura polar, né? Se você pegar e colocar os hidrogênios ali, ainda assim eles vão se anular os carbonos, né? Então, quando eu tenho um composto orgânico, ele por natureza vai ser apolar. Essa molécula polar, ela não consegue interagir com essa outra molécula polar. Por isso que eles não vão conseguir interagir, por conta da diferença de polaridade entre as moléculas formadas, tá bom? Vendo aqui uma outra molécula, vou fazer o dióxido de enxofre para você, onde você tem aqui, ó, uma dupla com oxigênio, você tem uma dativa com outro oxigênio, né? Lembrando que eu estou fazendo uma molécula de SO2. Eu tenho um par aqui não ligante. Eu estou vendo aqui que no Von-Klebrski pH, o oxigênio ele é mais eletronegativo, tá vendo? Ele vai ser mais eletronegativo. Então os vetores eles estão indo cada um para um lado. Só que aqui eu tenho par não ligante, né? Então é como se fosse isso aqui, ó. Você lembra que a água estava sendo puxada para cima pelos vetores? Essa molécula aqui, ó, essa setinha aqui é da dativa, tá bom? Mas eu vou fazer a setinha do vetor, ó. Isso aqui está sendo puxado para baixo. Então, eu digo que os vetores não estão se anulando. A minha molécula, ela é polar, tá? Diferente de uma molécula de SO3, onde você tem um enxofre fazendo uma dupla oxigênio, uma dativa com oxigênio e uma outra dativa aqui. Então, aqui, nesse caso, eu não vou ter par de elétrons sobrando. E eu vou ter um vetor sendo puxado para cá, o outro para cá e o outro para cá. Ou seja, a minha molécula ela não vai sair do lugar, ela não vai conseguir se movimentar. Formei uma molécula apolar. Tá? Isso aqui que eu quero falar, isso que eu digo, que os vetores se anularam. Né? Pegando o meu livro aqui do primeiro ano, ele fala justamente sobre essa polaridade, ó. Quando é igual a zero e quando é diferente de zero. Se for diferente de zero, é que não se anulou, a molécula é polar. Se for igual a zero, significa que o vetor se anulou, tá? Então, você vai ter uma estrutura apolar, tá bom? E aí você passa a ter as interações intermoleculares aqui no seu livro, né? Aqui ele fala sobre a polaridade das moléculas, tá bom? Ele mostra o vetorzinho para você aqui, tá? E aqui ele vai falar sobre as interações intermoleculares, né? Deixa eu só achar uma página aqui do primeiro ano que vai ser importante para a gente entender isso. Né? Vai ser uma tabelinha bacana. Ó, eu posso ter aqui 3 tipos, tá bom? Eu posso ter dipolo induzido, né? Posso ter uma interação dipolo induzido, posso ter uma interação dipolo-dipolo e posso ter uma outra interação chamada ponte de hidrogênio. Tá? O dipolo induzido é quando a minha estrutura, por exemplo, eu pego aqui um gás hidrogênio, por exemplo. Esse é o meu gás hidrogênio, tá? Quando eu vou ver lá naquele Von-Klebrski pH, eu vou observar quem é mais forte. E aí você já deve ter observado que como você tem 2 elementos iguais ali, a gente já sabe que essa ligação é apolar. Tá? A gente já sabe disso. Ligação é apolar, beleza, a minha molécula aqui, nesse caso aqui, vai ser apolar também. E aí eu quero ver qual vai ser um tipo de interação, porque essa molécula ela tem que interagir com outra molécula. É sempre assim, uma molécula interage com outra, né? Átomos se ligam a átomos formando moléculas. Moléculas se ligam a outras moléculas formando assim as substâncias. Então eu preciso formar uma substância, então essa molécula tem que interagir com outra molécula. É assim que funciona. Mas como eu não tenho polos aqui, como é que isso vai acontecer? Simples. Quando ela interagir com outra molécula, pode ser até de hidrogênio também, né? Ou ela pode interagir com ácido clorídrico. Aí eu pego esse cloro aqui, ó. Quando eu aproximar esse cloro dessa molécula, os elétrons negativos, eles vão repelir esse elétron aqui, ó. Vai repelir, ele vai se afastar, porque são cargas semelhantes, né? Que eu tenho um elétron negativo e que eu tenho um elétron negativo. Essa carga oposta, um vai afastar o outro. Então, esse elétron ele vai tender a ir mais para esse hidrogênio aqui. Se o elétron vai mais para lá, aí ele fica parcialmente positivo. E o elétron vindo mais para cá, esse cara fica parcialmente negativo. Então, o que eu fiz? Eu induzi a carga na minha molécula que não tinha. E agora sim ela vai poder interagir com outra molécula, tá? Vai acontecer a mesma coisa.
O que eu fiz? Eu fiz um polo induzido, induzi formação de polos, por isso que é dipolo induzido, tá? Ele tá botando aqui, ó, dipolo induzido para você, tá bom? Outra interação vai ser dipolo, né? Onde eu já tenho essa diferença, né? Pegando esse HCl aqui mesmo, e aí eu quero interagir com outra molécula de HCl, né? O mais forte aqui é o cloro, mais forte que o hidrogênio. Então o cloro ele já é parcialmente negativo, e esse cara aqui é parcialmente positivo. Aí o que eu vou fazer? Só vou aproximar outra molécula de cloro aqui, ó, de ácido clorídrico, perdão. Aproximei, negativo, positivo. Olha a minha interação aqui, ó. Consegui formar uma ligação entre essas duas moléculas. Por quê? Porque eu tenho moléculas dipolo. Ambas têm polos. Tá? Então eu tenho dipolo induzido, onde eu vou formar esse polo. Eu posso ter dipolo, tá? Quando por natureza a minha molécula já tem. Né? E aí eu posso ter aí a minha ponte de hidrogênio. Tá? A minha ponte de hidrogênio vai ser o hidrogênio ligado ao FON, né? Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Né? E aí você pega a sua molécula de água, por exemplo, o hidrogênio está ligado ao FON, ou seja, eu vou ter aqui, ó, negativo, positivo. E aí isso daqui vai conseguir fazer o que a gente chama de ponte de hidrogênio. E aí uma molécula vai se ligando à outra, sempre, né? E assim eu consigo formar uma substância de água, tá? Formando o quê? Ponte de hidrogênio, né? Uma tabelinha que eu queria que você visse, né? Deixa eu só te mostrar aqui antes, né? Dipolo induzido, né? Dipolo e o ponte de hidrogênio aqui, ó, que ele está traçando aqui para você, tá bom? Tá. O gráfico que eu queria que você visse, né? Não é bem um gráfico, é uma tabelinha, né? Onde ele mostra aqui a força das ligações, né? E as interações. Então a gente tem aqui, ó, o cara do topo, né? O cara que tem a maior interação, né? Interatômica entre átomos. Vai ser ligação iônica, ligação metálica, covalente polar, covalente apolar. E as interações mais fortes, né? Entre moléculas, né? Vai ser ligação ponte de hidrogênio, dipolo e dipolo induzido. Ou seja, dipolo induzido é mais fraco da ligação entre as moléculas, né? Perde para dipolo e ponte de hidrogênio, que vai ser a interação mais forte ali, né? Entre átomos, a ligação mais forte é a iônica. E a minha mais fraca é a ligação covalente apolar, tá bom? Nosso vídeo fica por aqui. Façam as questões aí do exercício do livro, né? E tamo junto sempre.